do lugar de Meribá, o povo vai de encontro à Redim. E ali Deus tinha algo diferente para fazer na vida do povo. Porque ali era um lugar de Redim, uma cidade. E todas as vezes que vamos falar na cidade de Redim, vai se dizer sobre descanso, sobre um lugar de espera. Deus estava colocando o povo no lugar de espera. Deus tinha acabado de mandar água. Deus estava suprindo a necessidade do povo. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus queria algo diferente para o povo naquele dia. Aleluia! A palavra vai dizer que a ordem vem de Deus para Moisés. Moisés, você está vendo aí, a primeira guerra que vocês vão enfrentar, já tem um povo amalequita nas frentes de vocês. Mas a minha ordem é, mande Josué reunir os melhores guerreiros e vão de encontro à luta. Porque eu, Deus, darei a vitória. Aleluia! Que enquanto Moisés está lá embaixo com vocês, algo sobrenatural vai acontecer. Glória! A Bíblia diz que Moisés, nesse dia, ele sobe ao alto do cume. E enquanto Moisés está com os braços estendidos, o povo está vencendo. Josué e os guerreiros estão vencendo. Aleluia! Mas a Bíblia vai dizer que em determinado momento, os braços de Moisés se cansam. Ele começa a abaixar os braços, mas Deus levanta 2 colunas ao lado de Moisés. Era como se Deus estivesse dizendo a Moisés: Moisés, você está cansado, mas estou levantando 2 para segurar as suas mãos, Aleluia! para guerrear junto com você nessa guerra. Os amalequitas não vão paralisar aquilo que eu determinei sobre a sua vida. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: você pode até passar por alguns momentos de aflição, momentos de dificuldade, mas eu sempre levanto alguém que vai interceder por você, que vai orar por você, que vai fazer aquilo que é do meu agrado. Deus, Ele sempre tem um plano maior para mim e para a sua vida. Creio, papai! Sempre Ele tem o melhor para o teu povo. Aleluia! A Bíblia vai dizer que naquele dia o povo passou para o outro lado. A vitória veio. Mas não é porque veio a vitória que não vai haver momentos de dificuldades mais para frente. Porque nós estamos dentro de um deserto ainda. Essa foi só a primeira prova que se passou. Mas a Bíblia vai dizer que o povo amalequita foi destruído para a glória do Senhor. Aleluia! E aí, muitas das vezes Deus ele faz assim. Ele permite até um certo momento o inimigo nos tocar. Ele vinha soprar no nosso ouvido para pensar que nós não temos condição de nada. Como já foi dito aqui, Jeremias achou que não conseguia falar. Moisés também achou que não conseguia falar. Mas nós temos um Deus que é quem diz para mim e para você nessa noite. Salmo de 81, versículo 10. Enche a tua boca, abre a tua boca e eu encherei das minhas palavras. É Deus dizendo para alguém: vou cumprir um grande propósito. Vou fazer coisas que você não imagina. Porque a Bíblia diz que quando Deus ele determina, não tem potestade, não tem principados, não tem ninguém que paralise o plano de Deus sobre essa terra. Mas como todos nós sabemos, o povo vai continuar no deserto, vai ter que passar um momento de dificuldade. A Bíblia diz que em determinado dia é levantado juízes sobre a terra. O povo estava se esquecendo daquilo que Deus tinha feito. A promessa de entrar na terra que mana leite e mel. Mas a Bíblia também diz que o povo chegou nessa terra, começou a desfrutar, mas começou a se esquecer daquilo que Deus tinha determinado. A Bíblia diz que naquele dia foi se levantando juízes. Quando levantava um juiz, o povo se animava, o povo se levantava, fazia tudo aquilo que Deus determinava. Mas quando morria aquele juiz, o povo se esquecia, voltava a fazer as práticas do passado. Porém, a Bíblia diz que um determinado dia, Deus levanta um profeta, de nome Samuel. Ele veio como uma promessa para alguém. A Bíblia diz que não era só um profeta, ele era um juiz, ele era um sacerdote, ele era alguém conhecido pelo céu, não pelas pessoas humanas, mas era conhecido pelo céu. A Bíblia diz que naquele determinado tempo, ele começou a fazer tudo aquilo que era do agrado de Deus. Samuel era temente, foi crescendo na graça, foi crescendo no conhecimento, na sabedoria do Senhor. É Deus colocando na minha e na sua vida conhecimento e sabedoria. Como foi dito a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que nos diz. Porém a Bíblia diz
que em um determinado momento, Samuel, ele está ficando velho, está chegando a sua fase, está chegando o seu tempo. Mas a Bíblia vai dizer que ele tenta levantar os teus filhos para serem profetas. Porém, os seus filhos começaram a fazer tudo que não era do agrado do Senhor. Então Deus, ele estava só observando, esperando o momento certo de operar na vida de alguém. A Bíblia vai dizer que aquele dia, o povo, observando outras nações, começaram a se corromper. O povo queria para si um rei. A Bíblia vai dizer que aquele dia eles chegam a Samuel e dizem: mas nós queremos alguém que reine sobre nós, porque os seus filhos e a sua casa não estão fazendo aquilo que é do agrado de Deus, mas nós queremos um rei, assim como todas as nações ao nosso redor têm. A Bíblia diz que Samuel consentiu no seu coração, e ele vai de conta ao Senhor, porque determinadamente é como se Deus dissesse para mim e para você: nem tudo você tem que falar, nem tudo você tem que entregar para alguém. Venha direto para mim, coloque no joelho, venha de encontro à minha face, porque enquanto você me busca, você me acha. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Glória a Deus. A Bíblia diz que o povo estava pedindo um rei. E aqui me chamou a atenção, porque quem estava reinando sobre o povo era o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que o povo incessantemente clamava a Samuel dizendo: nós queremos um rei, nós estamos cansados de você na nossa frente. Mas Deus aquele dia disse a Samuel: já que eles querem, deixa eles escolherem um rei para si. Enquanto eles escolhem, eu ficarei aqui só observando. A Bíblia diz que o povo pede e Deus ele concede. Mas não era aquilo que era do coração de Deus, era aquilo que era do coração do homem. O coração do homem é enganoso, porque muitas das vezes nós achamos algo que é bonito e atraente aos nossos olhos, mas e aos olhos de Deus? Aqui foi com Saul. A Bíblia diz que Saul, ele é levantado rei de Israel. E a ordem lá no seu capítulo de número 15 de Gênesis, de Êxodo, a Bíblia diz que aquele dia Deus tinha falado para Moisés e Josué, quando terminou a guerra contra os amalequitas, que era para Moisés pegar um livro e anotar tudo aquilo que foi feito naquela guerra, porque a partir daquele dia os amalequitas entenderiam que Deus tinha tirado eles da face da terra. E aqui também não foi diferente. A ordem de Deus para Saul é: você vai. A ordem é: entra lá nos amalequitas, toma tudo, mata todos, que não sobre ninguém. Porém, a Bíblia vai dizer que por um certo momento de desobediência de Saul, ele vai perder o seu trono. Saul, ele vai perder o seu reinado. E aqui eu entendi algo diferente, e eu quero passar para mim e para você nessa noite de hoje. Saul era o escolhido pelo povo. Saul era o escolhido ao qual nós muitas vezes olhamos e escolhemos segundo a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que Deus naquele dia, ele se voltou para Samuel e disse: Samuel, vá de encontro lá. Saul me desobedeceu. Saul não fez aquilo que eu determinei, aquilo que era do meu agrado. A Bíblia diz que o profeta até chegou a Saul, e antes de chegar, Deus deu os sinais para o profeta. O profeta chegou no ambiente e começou a ouvir as vacas, ouvir os bois, ouvir os carneiros. Ali a Bíblia diz que no primeiro momento ele chama Saul, e ele pergunta para Saul: o que está acontecendo? A Bíblia diz que Saul, naquele exato momento, ele diz: eu e o povo se alegramos, gostamos do que nós trouxemos, vamos sacrificar ao Senhor. Mas a palavra disse que Samuel falou naquele exato momento: mas a ordem de Deus era para acabar com tudo, não era para trazer nada. Você foi desobediente, e a partir de hoje você perde o seu trono. A palavra diz que aquilo entrou no coração de Saul. Saul se entristeceu naquele momento, mas a palavra de Deus ela não volta. Quando Deus ele determina
ele pode até voltar, mas aí é a palavra dele, e ele não volta contra a tua palavra, porque a Bíblia diz, livro de Números 23:19, Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo eu não cumpriria. A palavra diz que quando ele determina algo sobre a minha e a sua vida, independente da situação, independente da circunstância, independente do ambiente, Deus, ele sempre faz algo diferente. E aqui não foi diferente, porque Deus, ele tinha algo estratégico para aquele lugar. É Deus dizendo nessa noite, neste lugar, tenho eu algo novo sobre vida para mim. Eu tenho algo novo para fazer nesse ambiente. Vocês verão a minha presença de uma maneira sobrenatural, porque a palavra diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Mas como que foi para viver na primeira? A primeira o povo até viu um templo bonito, um templo adornado, cheio da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que a presença de Deus era tão grande que Salomão não conseguiu entrar no templo. Mas Salomão, ele fez um propósito com Deus. Ele colocou 2 colunas na entrada do templo. Uma se chamava Joaquim, a outra se chamava Boaz. Era Deus dizendo: eu fortaleço, e eu levanto, e eu capacito. É Deus dizendo para alguém nessa noite de hoje: vou eu te fortalecer, vou eu te capacitar. Quando então verás as 2 colunas, e saberá que sou eu, Deus, Joaquim e Boaz, que estou fortalecendo e capacitando nessa noite de hoje. Por isso o povo não entendia. Quando Deus disse a Ageu, no seu capítulo de número 2, versículo de número 9, que a glória seria maior. Mas o povo estava voltando do cativeiro. O povo estava voltando de uma fase de dificuldade. Eu imagino o povo voltando triste. Os jovens até estavam alegres, porque não conheceram o primeiro templo, o templo adornado de ouro. Mas imagina quem estava no cativeiro, voltando e vendo o templo quebrado, os muros assolados, as portas pegando fogo. A Bíblia diz que no primeiro momento eles até pensaram em reconstruir, mas aí se lembraram do passado, se lembraram da primeira casa. Mas a Bíblia diz que Deus pegou o profeta Ageu e disse: diga a Zorobabel, diga a Josué, para que subam ao monte, cortem madeira e edifiquem a casa de Deus. A Bíblia diz que o povo não queria, porque tudo era simples, mas a madeira ela ainda é forte. A Bíblia diz que a madeira é diferente. É Deus dizendo sobre essa casa de oração: suba ao monte, corte a madeira, e vocês verão a minha glória de uma maneira sobrenatural. Porque a palavra de Deus é quem diz. Deus, ele tinha um plano, tinha uma obra nova, ele tinha alguém que ele escolheu. E aqui nós começamos o livro de 1 Samuel, seu capítulo de número 16, aonde Deus, após tirar Saul do trono, ele vai levantar alguém, não aquilo que era segundo o coração do homem, mas aquele ao qual era segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele sempre está olhando, e ele conhece você ao deitar, ao levantar. Deus, ele conhece os nossos corações, e aqui não foi diferente. A Bíblia vai dizer que naquele determinado dia, o profeta Samuel, ele é ouvindo a voz de Deus. Deus diz a ele: vai de encontro à casa de Jessé o Belemita, porque eu dentro da casa dele tenho algo diferente para realizar. A Bíblia vai dizer que Saul, ele era ruim, ele estava assolando o povo, mas a Bíblia diz que aquele dia Deus estava levantando alguém diferente dentro do ambiente. Deus vai levantar pessoas diferentes nesse ambiente. A palavra diz que ele tinha escolhido alguém para ungir rei sobre Israel. Aleluia, Pai. Mas ninguém conhecia aquele jovem rapaz, nem a sua própria casa conhecia. É como se a própria casa de Davi não reconhecesse quem era Davi. Era como se os familiares olhassem e dissessem: mas quem é ele? Quem é que chamou ele? Quem ele pensa que ele é? Mas a palavra diz que enquanto ele estava escondido atrás das malhadas, cuidando
cuidando do melhor de Deus. Aleluia, Deus. Deus estava movimentando algo dentro da casa dele. A Bíblia diz que o profeta Samuel, ele vai de encontro à casa de Jessé. No primeiro momento, é como se fosse eu e você. Nós chegamos dentro do ambiente, olhamos as pessoas e aparentamos as pessoas pela nossa forma de ver. Mas Deus é aquilo que eu disse. Deus, ele observa o interior. Ele observa aquilo que eu e você não conseguimos enxergar. E isso é o segundo coração de Deus. Porque a palavra diz que aquele dia chega Abinadab, chega Samar, chega todos os filhos de Jessé. Até o primeiro momento Samuel olhou a aparência, olhou a estatura, olhou o modo de andar, olhou o modo de falar. Mas Deus, ele tinha algo diferente. Porque Deus, ele não quer saber se a nossa falatória é boa, se a nossa oratória é boa. Ele quer um coração segundo dele, para que faça a obra com amor, com excelência. E aqui Deus chegou no ambiente. Deus chegou na casa de Davi. A Bíblia diz que todos estavam de pé. A Bíblia diz que o profeta disse: ninguém se assentará à mesa enquanto eu não achar aquele ao qual é o escolhido de Deus. Porque aos olhos do profeta, ele começou a olhar todos. Mas Deus tinha algo diferente, pastor Jurandir. Aquele dia na casa, dentro do ambiente, é como se eu imaginasse uma mesa toda preparada. Todas as vezes que sentavam, se esqueciam de quem? De Davi, que estava atrás das malhadas. Porque a Bíblia deixa clara que aquele dia Samuel, ele entra na casa. A primeira coisa que Deus diz é: diga que você foi a sacrificar, reúne todos para sacrificar. Mas se você for ver no texto, Davi não estava no meio dos teus povos. Ele não estava sacrificando aquele dia. Davi estava esquecido pelos próprios da casa. Mas Deus, ele não esquece da promessa que ele nos faz. Se a sua casa está debaixo de uma promessa, pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. A Bíblia diz que Deus, aquele dia, todos passam, ninguém é escolhido. Aquele momento, o profeta Samuel, ele pergunta: há mais alguém? Porque todos passaram, mas Deus não falou comigo. É como se o profeta estivesse dizendo: mas Senhor, aqui estão todos belos, homens fortes, homens de guerra, homens valentes. Pode ser até de guerra e valente, mas não era aquilo que Deus tinha determinado. A Bíblia diz que naquele primeiro momento Jessé lhe diz: tem um. Aleluia, Jesus. Onde ele está? Está atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Manda-o chamar, pois não se assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. A Bíblia diz que enquanto Davi vinha, Samuel, ele observa que ele é um jovem rapaz, ruivo, bonito de aparência, não era alto em estatura, mas carregava algo sobrenatural. Porque a Bíblia diz que atrás das malhadas, ninguém sabia o que ele estava fazendo, mas ele já estava matando o leão, ele já estava matando o urso, porque Deus era com ele. Deus é com você. Não tenha medo diante da dificuldade, diante da peleja, porque a Bíblia diz que iria levantar um novo povo para paralisar aquele povo. Mas Deus é aquele que determina. Ele escolheu alguém segundo o coração dele para levantar e fazer uma grande obra. Porque a Bíblia diz que Davi, ele chega no ambiente, ele é ungido, porque a peleja ia começar. É Deus dizendo para mim e para você: o óleo vai descer, a presença vai se manifestar, e você saberá que eu sou Deus na sua vida. É Deus dizendo para mim e para você através da palavra: sou eu, Deus, que te chamei, que te escolhi, e você verá a minha glória se manifestar. Porque a Bíblia diz que no primeiro momento em que ele foi ungido, não pense em nós que ele foi ungido e já sentou no trono. A Bíblia diz que ele foi ungido, mas ele voltou para trás das malhadas. Era Deus dizendo para mim e para você: tem momentos que nós vamos passar por uns processos ao qual nós não sabemos,
mas eu estou com você no meio do processo. Eu estou com você no meio da dificuldade. Davi, ele foi ungido, mas ele voltou para trás. Sabe que eu entendo que a unção, ela é diferente na minha e na sua vida. Porque a partir do momento a Bíblia diz que a unção desceu sobre a vida de Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi de uma maneira sobrenatural. E isso aqui me chama a atenção, porque a unção, ela tem duplo sentido. Ela atrai os seguidores, mas ela também atrai perseguidores. Porque enquanto Davi tinha muitos guerreiros com ele, a Bíblia também diz que Saul o perseguia. Então, quando você entender que a unção que está sobre sua vida vai atrair pessoas boas, mas vai atrair caluniadores. Vai atrair quem vai te adorar, mas vai atrair também quem vai te caluniar. É Deus dizendo para mim e para você: quando a unção desce, você vai entender que o processo que passamos é para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus estava preparando Davi para uma grande batalha, para uma grande guerra. A Bíblia diz que havia alguém que lá estava enfrentando o povo de Israel 40 dias e 40 noites. Que ele, Golias, os filisteus estavam prevalecendo. Todas as vezes que eles achavam que eles iriam ganhar, Deus ele determinava, como determinou na vida de Gideão. A Bíblia diz que os filisteus eles até pensavam que iriam ganhar, mas Deus deu estratégia para Gideão. A Bíblia diz que o lugar onde era para malhar trigo, onde era para malhar uva, ele fazia totalmente ao contrário. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: estou eu dando estratégia. Você entenderá o que eu estou fazendo na sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele dia Deus tinha algo diferente sobre a vida de Davi. Deus queria exaltar a vida de Davi. E toda exaltação, primeiro nós passamos pelos desertos. Antes da exaltação, nós vamos passar pelo processo. Mas quando chega o momento da exaltação, muitos verão o que Deus está fazendo. Porque Deus ele não faz coisas pequenas. Aos nossos olhos parecemos que é pequeno, mas é coisas grandes que o Senhor faz. Porque a palavra diz que aquele dia alguém estava todos os dias, de 40 dias, enfrentando o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que aquele dia Davi, ele já estava pronto para a guerra, para a batalha e para a peleja. Deus está preparando você. Deus está te capacitando para você entender que as guerras que virão, você estará firme, você estará de pé nas promessas do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele dia Saul ele estava com medo, o povo de Israel estava com medo, mas Deus levantou Davi para ir de encontro ao filisteu. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: vou eu cessar essas guerras. Você vai vencer essa dificuldade. Você vai vencer essa peleja. Os filisteus não vão prevalecer. Porque a Bíblia diz que Davi disse: quem é esse incircunciso que está tentando afrontar o Deus de Israel, que está tentando determinar sobre Israel que nada vai acontecer? A Bíblia diz que aquele dia Davi ele só se retira para pegar 5 pedrinhas, para pegar um alforje. E o que me chama a atenção é que Davi, ele não usa 5 pedras, ele só usa o alforje, ele só usa uma pedra. Porque quando Deus está no negócio, na primeira o inimigo tem que cair. Aleluia! O inimigo ele não tem poder, porque ele vai até tentar. Mas a Bíblia diz que na primeira em que ele tacou a pedra, os filisteus caíram. Golias caiu, o povo venceu. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: a vitória está chegando. O povo verá a minha glória prevalecer. Porque a Bíblia diz que aquele dia os irmãos de Davi até acharam que ele estava querendo se aparecer, que ele estava querendo ser melhor do que todos, porque ele estava na frente da batalha. Mas a Bíblia diz que aquele dia Deus mostrou para Davi quem era Deus em Israel. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: você vai chegar lá e todos vão ver que eu sou Deus da sua vida, que eu sou Deus da sua casa, que eu sou Deus da sua família. Porque muitos podem olhar, tentar te caluniar, mas dizendo: mas não é homem e mulher de Deus?
não estão todo dia dentro do ministério, mas por que está passando por esse momento de aflição? Por que está passando por esse momento de dificuldade? Mas Deus está dizendo nessa noite, deixa eu falar, deixa eu pensar, que quanto mais falam, mais pensam, mais a minha glória resplandece na sua vida, mais a minha presença é na sua casa, mais eu vou fazer. Mas a palavra diz, fecha a porta e ora ao Senhor em secreto. É Deus dizendo para alguém nessa noite de hoje, fecha a sua porta, faça tudo em silêncio e você verá a glória de Deus resplandecer no teu lar. Muitos vão olhar e não vão entender o que está acontecendo no ambiente, porque a Bíblia diz que no capítulo de número 4 do livro de 2 Reis, Deus disse a alguém, entra no teu quarto, entra na tua casa, pede vasilhas e eu vou fazer um milagre. É Deus dizendo para alguém, vou fazer um milagre. E todos verão que Deus é na sua casa. Só fecha a porta, fica em silêncio, deixa falarem, deixa pensarem que estão prevalecendo. Os filisteus até acharam que estavam prevalecendo, porque colocaram alguém que era grande, Golias, mas se esqueceram que tinha alguém maior, o Deus de Israel, o Deus santo, forte e poderoso. A Bíblia diz que ele é tão grande, mas tão grande, que o salmista vai dizer que as nuvens é os estados dos pés do Senhor. Deus, com a sua magnitude, ele pega o globo terrestre na palma das suas mãos. Então quem é o incircunciso que acha que vai falar de mim, que acha que vai falar de você? E Deus, como disse na boca do pastor, vai fazer justiça. Deus vai mostrar que Ele é Deus em Israel. O arraial é de Deus. Os filisteus não prevalecem, assim como os amalequitas caíram. Nessa noite de hoje, quem cai é os filisteus. E eles vão ver que Deus é Deus na sua vida, Deus é Deus na sua casa, Deus é Deus de promessa. A promessa vai se cumprir. O inimigo não vai paralisar, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus, contra a casa do Senhor. Então nessa noite de hoje, tome posse dessa palavra. É Deus dizendo para mim e para você, segure firme nas minhas mãos, que eu estou segurando nas suas. Mesmo diante do processo, da dificuldade, dos seus problemas, entregue tudo a mim. Aleluia. E eu mostrarei que eu sou Deus ainda para sua vida, para sua casa e para sua família. Então nessa noite de hoje, irmãos, fique com essa palavra. Aleluia. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Não pare, mesmo diante das lutas e as dificuldades. O deserto às vezes até pode ser grande, as batalhas até podem ser grandes, mas maior é Deus, que está na minha e na sua vida. Então creia, tome posse. Deus tem um tempo novo, Deus tem coisas novas. Deus vai alegrar o coração dos irmãos, e todos verão que a glória da segunda casa, a glória desta última casa, será maior do que a da primeira. Porque a primeira era um templo adornado, a segunda era um templo simples, mas era onde a presença de Deus mais resplandecia. É Deus dizendo sobre o milênio que Jesus ele descerá de uma maneira sobrenatural, que aonde ele colocar os pés, a glória vai resplandecer e o poder de Deus será com todos na igreja. Então nessa noite de hoje, dá uma salva de palmas para o Senhor. E a sua oportunidade.